Você aí fica esperando, né, um anjo aparecer na sua casa falando assim: ei, varão, eu tenho uma varoa pra você? Muitas pessoas acabam vindo falar com a gente, né, e perguntando, né, até que ponto, né, que a gente espiritualiza o nosso relacionamento ou o início de um relacionamento. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns pontos que a gente acha sobre esse assunto. Pois muitas vezes a gente está espiritualizando demais um relacionamento porque talvez é mais fácil, né, colocar tudo na conta de Deus. Dá aquela terceirizada, né? Porque o casamento é somente um terço espiritual e outro terço a parte física, natural, e outro terço a parte emocional, alma. Então, não tem como a gente achar que tudo no casamento é espiritual. Então a gente vai falar 3 pontos hoje. O primeiro ponto é sobre profecias. Tá. Ou, como a gente também fala às vezes, quando é uma profecia falsa, o quê? Profetada. É uma profetada, né? Então, muitos casam baseados numa profetada, né? Ai, mas como é que eu entendo se a profecia veio de Deus ou não veio de Deus? Primeiro, toda profecia que veio de Deus, ela está de acordo com a Bíblia. Sim. Então, qualquer coisa, se vem alguém e fala pra você casar com um homem que já é casado, né? Vai contra a palavra de Deus. Agora, também a profecia do casamento é um lugar um pouco perigoso, porque é uma escolha do ser humano com Deus, mas não é somente a escolha de Deus, porque o casamento não é eterno. O casamento ele foi feito para ser realizado aqui na Terra. Ele até o dia que você morrer, você vai ficar casado até que a morte te separe. Agora, no céu não haverá casamentos, né? Então, assim... Não, a gente vai. Eu falei pro Jesus. Deixa eu falar pro Jesus. Eu falei, Jesus, deixa a gente ficar casadinho. Ele não falou nada. Porque vai contra a Bíblia. Mas aí quem cala consente. Tá bom. Então, a gente deve testar as profecias, né? Então, a gente acredita muito, tá, pessoal? A gente não tá falando que a gente não acredita em profecia, a gente acredita muito no exercício das profecias, só que a gente precisa testar, né? Então, às vezes a gente tá numa condição tão emocional que a gente acaba não testando as profecias. Então, a gente precisa testar, a gente precisa analisar o que aquela pessoa tá falando, né? E sempre entender que ali é um canal, né? Sim. Então, nós acreditamos sim na profecia, mas é um canal. Então, as pessoas, muitas vezes, elas podem até querer ajudando, alguma coisa assim. Exagerar, né? Então, assim, eu trago profecias. E é um lugar muito de responsabilidade, porque eu não posso envolver minhas emoções na hora que eu tô orando pelaquela pessoa. Por exemplo, eu tô vendo alguém sofrer e o Senhor diz pra eu falar pra pessoa esperar no Senhor. É só isso que eu falo. Mas se eu começar a falar que Deus vai prover, que Deus vai abençoar, ou que a situação vai mudar, que né? a pessoa vai às ter vezes uma porta aberta. Mudar, E às vezes Deus só tá falando uma coisa, Zoe, só quero que você fale uma coisa. Então, o ser humano, ele, né, ele acaba sendo um canal bom ou às vezes ruim de uma profecia. E também existem profetadas, que são as manipuladas, né, por muitos líderes para que as pessoas façam o que eles querem. Que aí muitas vezes acontece isso. Pastor, eu tô precisando tomar uma decisão muito importante na minha vida com relação a um relacionamento. Eu queria que você orasse por mim, pode ser? Vamos orar então, pedir pro Senhor. Você pode estender suas mãos assim, tá? Por favor, fecha os seus olhos, tá? Fique com eles fechados. O seu nome é Israel Vasconcelos com 2 L's? Isso. Tá bom, vamos continuar orando. Senhor Deus, muito obrigada. Tá, Israel, eu vejo aqui você num barco com uma mulher loira e eu sinto assim que tem um ataque do inimigo para separar vocês dois. Então, vamos quebrar esse ataque agora, tá? Porque Deus tem um plano lindo, né, pra vida de vocês dois e vai ser incrível. Amém. Deus te abençoe. Confirmou no seu coração. Muito, faz total sentido. Ai, que bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por isso, não também despreze as profecias, mas
coloque elas à prova, guarde no seu coração e deixe o Senhor confirmar. O Senhor não confirma a nossa vida através de uma profecia, Ele confirma através de muitas coisas. Tem um vídeo aqui no canal falado como descobrir a vontade de Deus. E ele tem vários passos práticos, até você pode assistir depois desse vídeo. Okay. Eu já sofri com profecias, né? Então, foi muito por conta de uma imaturidade minha espiritual. Então, quanto mais a gente avança na maturidade espiritual, mais a gente tem esse discernimento de saber aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Eu acabei entrando numa profetada e acabei sofrendo bastante por conta disso dentro de um relacionamento. E eu recebi várias profecias que eu casaria com 5 homens diferentes, que não eram Israel. Ainda bem que não deu certo. E toda vez eu olhava para a minha vida e perguntava, Espírito Santo, o que é que o Senhor e eu estamos vendo, né? O que o Senhor está sentindo? Porque eu me sentia muito assim atraída àquilo, porque eram profecias de pessoas muito importantes, de pessoas de alto calibre, tá? Então não pense que a profecia ruim vem daquela pessoa X, Y. Às vezes vem de uma pessoa assim que você super confia. E daí eu comecei a falar, tá bom, e até tomei passos nessa direção, tive um relacionamento com uma pessoa que eu recebi uma profecia de uma pessoa que eu admiro muito, tive que terminar esse relacionamento porque realmente não andava certo. E nunca ninguém profetizou que eu casaria com Israel. E ele era a minha escolha certa. Então, assim, eu penso que a gente realmente precisa tomar muito cuidado. Mas também não desprezar, porque tantas profecias na minha vida já aconteceram também. Mas todas, eu amava muito mais o Senhor do que a profecia. Essa é a grande chave. É a grande chave. Ok, 2, sinais sobrenaturais. Nossa, você já pediu um sinal para Deus? Eu já. E a gente tem um vídeo também nesse canal falando sobre sinais. Acho que foi um dos últimos vídeos que a gente postou que eu falei sobre os sinais, confirmações que a gente deve pedir para Deus. E a gente acredita também em sinais, nós devemos pedir sinais para Deus com relação às confirmações, também no relacionamento. Eu falo bem profundo e assisti esse vídeo depois. Mas a gente está falando dos sinais que às vezes as pessoas pedem, que são um pouquinho óbvios que vão acontecer. Ah, Deus, que hoje o ônibus chegue 5 minutos atrasado. Ele sempre chegou 5 minutos, daí você fica lá esperando, o ônibus vai chegar 5 minutos atrasado. Ou um sinal desse tipo. Deus, se for da tua vontade que eu comece a namorar com a Patrícia, que eu abra a geladeira e tenha o meu chocolate favorito. Obrigado, Deus! Ué, mas você não comprou esse chocolate ontem? Não baseie uma decisão de vida em um sinal. Você pode pedir sinais? Pode sim. Gideão pediu sinal. Você vê várias pessoas na Bíblia fazendo isso. Isso pode e deve. Agora, lembre-se que para você tomar uma decisão dessa, um sinal não é suficiente. Precisam de muitos outros fatores que são o quê? Convicção, compatibilidade, tudo isso que a gente já fez até agora. Linguagens de amor que se combinam, pessoas que se complementam, visão de vida parecido, atração física, mesma visão de vida de Deus, julgo igual e não desigual. Então, tudo isso e sinal pode sim participar, mas não coloque toda a sua expectativa nisso. E o terceiro ponto é a visão somente espiritual, que é o quê? É quando a gente enxerga a pessoa somente pelo espiritual. Quando a gente está olhando lá o cara, né, em cima do palco, né? A moça colocando que canta. A mão nas pessoas. Ai, meu Deus. Ai, ou tocando, né? Ou se movendo em cura e tudo mais. Então a gente acaba colocando isso como se romantizando, né? E colocando como se isso fosse a Jesus. Única coisa que tipo importante assim, dentro de um relacionamento. Ele vai chegar em casa, ele vai ser Jesus, né? Amiga, sabe, eu voltei da conferência ontem, você não faz ideia, teve um mover do Espírito Santo, né, e daí lá tava ele lá no palco, lá no altar, né, não pode falar palco, tava lá no altar e, gente, tava assim, o manto, você não faz ideia, e daí ele tava pingando óleo e eu pensei, gente, esse é o homem da minha vida, sabe, fazendo os cegos verem, os coxos andarem, é ele, amiga, achei, finalmente.
Então, como é que a gente inclui Deus nas nossas escolhas, sem que a gente venha espiritualizar demais? Então, como a gente falou ali, tudo que vai contra a Bíblia a gente tira, né? Então, a gente acredita que a Bíblia, ela traz muitas instruções de como a gente faz uma boa escolha na área de relacionamentos. Então, se você lê a Bíblia diariamente, se você não só lê ela, mas você vive, digere e assim aprende e coloca a sua vida de acordo com a palavra de Deus, todas as suas decisões vão ser baseadas na palavra de Deus, inclusive a do casamento. Então, por exemplo, na Bíblia tem tantos versículos que falam o que é um homem ou uma mulher assim boa para casar, correto? Sim, então 1 Pedro 3,7 fala o seguinte: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom e da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, mulheres, procurem homens que irão te tratar assim. Sim. Né? E a gente já falou bastante sobre nos vídeos passados como a gente identificar um bom homem. E também lembrando que homens, vocês devem ser assim também, né? Porque senão as suas orações serão interrompidas. Exatamente. E ninguém quer isso. Aqui também vemos sobre a esposa, né? Então, assim, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios 12:4. Você, mulher, você sabe como deve se portar. Agora, homem, como é que você está procurando uma esposa que tem um comportamento vergonhoso, que é indecente, ou uma esposa que seria como uma coroa na sua cabeça, ou né? que é briguenta, né? Como fala em Provérbios 25:24, melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Eita. Então a Bíblia ela fala muito, né, sobre isso, de dar pontos bons do que é um homem sábio, do que é uma mulher sábia. Então quando a gente vai fazer uma escolha, pessoal, leia a Bíblia. Né? A Bíblia ela é cheia de conselhos, de instruções que a gente pode aplicar na nossa vida inteira. E para tudo, né? E a segunda coisa aqui é orar a respeito disso individualmente. Por que individualmente? Porque muitas pessoas têm mandado mensagem pra gente falando, eu tô orando com fulano. Gente, eu nunca vi isso na vida, mas tudo bem. Respeita as decisões dos seus pastores, das suas igrejas, não desobedeçam eles. Sim. Mas, falando emocionalmente... Você já criou um vínculo ali, né? Você já iniciou algo que talvez não era para ter iniciado. Né? Então como a gente já falou em alguns vídeos, né? Você iniciou algo, aí você vai falar que começa a orar, aí na maioria das vezes não senti nada, ou começa a colocar a culpa em Deus até. Ai, Deus pediu pra eu ficar solteiro 1 ano. Então por que raios falou comigo? Né? Então. Tipo assim, eu fiz um voto com o Senhor que por 2 anos não vou namorar. Então não conversa com nenhuma menina. Exato. Entendeu? Então assim, não faz sentido essa coisa, vamos ficar orando junto pra depois você chegar e falar, eu não senti de Deus. Faça isso individualmente, porque isso pode sim te proteger. Porque se você ficar fazendo isso com alguém, você pode magoar aquela pessoa e também colocar a culpa em Deus, sendo que Deus não é culpado disso. Exato. Mas orem, tá? Individualmente. Homens, orem para que você possa achar uma boa esposa, uma mulher prudente, uma mulher valorosa. E mulheres, orem para que você seja achada. Provérbios 19:14 fala o seguinte: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Ou seja, é Deus quem dá a esposa prudente. Então orem para que você possa achar uma esposa prudente, e mulheres, orem para que você seja uma esposa prudente. E também lembre-se que não é Deus que vai chegar e falar, olha aqui, você vai casar com fulano. Exato. Tem casos assim? Tem. Tem situações sobrenaturais? Tem. Mas eu diria que a maioria não é assim. Exato. Então, a coisa mais importante, pelo menos da minha vida, que eu vivi, foi eu pedir, Deus, se isso não é da tua vontade, que o Senhor tire a minha paz. Porque eu sei que tu és um bom pai e que o Senhor não quer que eu venha errar. Agora, ficar orando, né, pra Deus tirar o sentimento que você tem pela pessoa, vai.
Por exemplo, ai, Zoe, eu fiquei orando porque eu não consigo parar de gostar do fulano. Mas tu só pensa nele. Se alimenta daquilo, fica né? ali lembrando das coisas o tempo inteiro, vendo Instagram, mensagem de WhatsApp. Daí ninguém merece, né? Como que você vai parar de gostar de alguém assim, Exato. né? Deus não vai arrancar nada de você. Ele não vai arrancar isso. Agora, ele pode arrancar a sua paz se você estiver na direção errada. Mas se você tem um relacionamento com ele. Porque se você não tem, você nem sabe quando ele tá tirando a sua paz ou não. Que é o nosso terceiro ponto, né? Isso. Então, você ter sempre um relacionamento com Deus, né? A ponto de tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que envolve a tua vida, em todas as suas decisões, você esteja num relacionamento com Ele, a ponto de você sem saber aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que te traz paz, aquilo que não te traz paz. Isso, porque às vezes ninguém vai entender, mas se você não sente a convicção do Espírito Santo, foge. Exato. Então, assim, quantas decisões na minha vida eram decisões incríveis para todos, mas Deus, ele arrancava, ele me arrancava a paz, assim. Você não tinha paz naquilo. E não né? era o Satanás, era o Espírito Santo falando, filha, não é o que eu tenho para sua vida. E a gente vai ter que ser corajoso. Eu fui muitas vezes corajosa, né, para terminar relacionamentos, para tomar decisões, dizer não para certas coisas. Sofri muito por ter feito isso, mas hoje eu olho para trás, eu sei que hoje eu estou na vontade de Deus. Porque se eu tivesse feito o que todo mundo achava que era bom para mim, talvez eu não estaria na vontade do Senhor. Porque a coisa mais importante da minha vida é o meu relacionamento com Jesus. E deve ser de todos nós isso. Então, eu acho que é isso, né? É isso, pessoal. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem mais algumas dúvidas, é só mandar aqui nos comentários ou mandar lá no nosso Instagram. E também lembre-se, né, de que a gente tem já um vídeo aqui nesse canal, como achar a vontade de Deus, e também sobre sinais com Israel. É isso. Valeu, pessoal. Beijo. Até mais.